Então, hoje eu vou ensinar aqui a como manipular como gerar um arquivo um arquivo PDF com alguns dados pré-preenchidos que podem ser captados de um formulário do Google Forms. Que nem, primeiro eu criei aqui um modelo bem simples de um formulário com apenas três campos, mas isso pode variar. Você pode criar um formulário mais bem elaborado com diversos campos conforme a sua necessidade. A minha necessidade para isso foi para gerar uma ficha de cadastro bem preenchida no para a escola onde eu atuo. É, o formulário que eu fiz, ele tem diversos campos para coleta de dados, principalmente com a questão dos dados dos alunos, né? E outros campos. Só que aqui eu vou estar ensinando um modelo bem simples, mas que pode ser bem aprimorado, que pode ser aprimorado no uso do dia a dia da secretaria ou de qualquer outra finalidade que possa vir a sua utilização. Esse formulário é bem simples, ele tem três campos só: nome do aluno, turma e nome do responsável. É apenas por uma demonstração só. O principal é aqui, nas respostas. Para que tudo isso funcione, a gente precisa de um local onde seja armazenado esses dados. O principal é criar uma planilha. Ou se você já tiver uma planilha que você queira captar esses dados, você pode selecionar. Mas o que eu indico é criar uma nova planilha, porque daí já fica tudo armazenado e não tem conflito com outras planilhas ou com outras planilhas que você possa estar utilizando. Que nem vou criar aqui, criar. Ele vai carregar para mim aqui os dados. Então, assim, basicamente o que é o essencial, basicamente a ferramenta que eu utilizo, ela não vem por padrão no Google Planilha que tem disponível. Vocês vão ter que vir aqui em extensões, complementos e instalar complementos. A ferramenta que eu uso é o AutoCrat, que é esse aqui. No meu computador ele já está instalado, mas vai ter a opção aqui para você instalar no seu navegador. Lembrando, ele instala por navegador e por conta Google. Então, assim, eu indico utilizar, se for utilizar na secretaria da escola, utilizar o e-mail da escola, ou se quiser para utilizar em trabalhos pessoais, instale no seu no seu navegador, na sua conta Google. É uma ferramenta de graça, muito boa, dá para utilizar para fazer dá para fazer quase tudo. Se bem configurado, ela é uma mão na roda para todo mundo. Então, é só clicar em instalar e ele vai ser instalado no seu navegador. Para a gente utilizar, você sempre vai vir aqui em extensões e ele vai ficar aqui, ó, AutoCrat. Então, para a gente criar um trabalho, a gente vai primeiro clicar aqui em Launch. Ele demora um pouquinho para ser executado. Por padrão, ele vai pedir para criar um trabalho aqui. Então a gente vai clicar em New Job, vai colocar um nome para esse trabalho. O nome fica ao seu critério. Eu sempre indico não colocar o mesmo nome, tanto que se tem mais de um trabalho com o mesmo nome, ele já acusa aqui. Então sempre faça um trabalho que seja relacionado àquilo que você quer. E um detalhe, esses trabalhos eles são relacionados à planilha que está aqui. Então assim, tô numa outra planilha, ele não vai aparecer o trabalho que está salvo. Ele só salva naquela planilha que você está trabalhando, na que contém aqueles dados. Então aqui a gente vai criar o trabalho. Aqui no na escolha do template, é aqui que aqui que está a chave do sucesso. Vocês vão selecionar um modelo que seja um arquivo do Google Docs.
Não pode ser nenhum arquivo que seja .doc, qualquer outra extensão. Tem que ser um arquivo do Google. Tem outro detalhe, outro pulo do gato. Se vocês forem utilizar qualquer ficha já pronta, vai ter uma opção aqui em arquivo. Aqui, depois dessa opção aqui, fazer uma cópia, vai ter aqui importar para Google, alguma coisa assim. Vai ter uma quarta opção aqui habilitada, que nem esse aqui é um arquivo nativo do Google Docs, então ele não vai aparecer aqui, mas assim, quando for um ponto .doc, um ponto .docx, um ponto .adt do LibreOffice, ele vai ter a opção aqui, transformar em arquivo Google. Aí vocês vão estar utilizando esse arquivo Google. Se for qualquer ponto .doc, não vai funcionar isso. Então tem que ser um arquivo Google. Se quiser criar aqui um novo documento de um novo documento de modelo para você estar utilizando, pode criar, não tem nenhum problema, mas tem que ser um arquivo do Google Docs, não pode ser .doc. Então eu vou selecionar aqui do meu próprio Drive, minha ficha de modelo é bem básico, tem só os três campos que eu tô que são vinculados a esse formulário que a gente vai estar trabalhando, porque é só para demonstração. Clique em Select. Vai. Vamos clicar em Next. Aí, o que que é o por padrão, ele vai ficar aqui em branco. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa abinha e vai copiar os essas tags para aparecer aqui no nosso modelo. Então, o que que a gente vai fazer? Nome do aluno, vai copiar, turma, vai copiar e nome do responsável. Aqui dá para manipular o texto, então assim, que nem aqui, vocês podem perceber que ele tem um meio cinzinho assim, né? E em outro o tamanho aqui não tá o mesmo. Então dá para fazer, dá para tipo deixar todo mundo padrão aqui, deixar 12 em negrito e colocar mudar aqui para cor preta aqui. Lembrando, ele tem que ser copiado, ele tem que aparecer o linkzinho aqui, senão não vai funcionar, vai dar erro. Então vamos lá, tanto que eu vou dar um back aqui. E apertar em Next de novo. Ah, não vai aparecer aqui. Então aqui a gente vai clicar em Next. Aqui em File Name, o que que eu indico? Dá para criar um arquivo assim, a ficha de cadastro. Como o nosso amigo aqui ele não sabe diferenciar um nome de menina e um nome de menino, então o que eu aconselho? Colocar ficha de cadastro e se quiser utilizar o nome para criar o o arquivo, para ser um complemento, para ficar mais fácil, para organizar depois, dá para criar, dá para usar várias tags aqui, dá para usar mais de uma. Aí já fica mais fácil a organização depois de achar, porque às vezes acaba tendo alguns nomes repetidos. O que que eu indico aqui? Criar um arquivo PDF e outra coisa. Na saída, que é esse aqui, tem duas opções: saída múltipla ou saída num arquivo só. A saída múltipla, ela vai criar vários arquivos repetindo repetindo aqui, ficha de cadastro, daí vai pegar o nome do aluno e a turma daquele aluno. E assim por diante, vai fazer um por um. Na saída única, o que que vai acontecer? O, o arquivo, ele vai ser gerado num só. Então ele vai criar várias páginas do mesmo arquivo. Claro, só trocando os dados. Então, se tiver 10 10 linhas aqui no nosso formulário, ele vai criar um arquivo só de 10 páginas. Na saída,
na saída única, na múltipla saída, perdão, ele vai criar 10 arquivos de uma página só, com base nos dados que, no caso aqui, os responsáveis responderam no nosso formulário. Então, as duas opções elas podem ser utilizadas. Claro que para o nosso caso a gente vai sair, vai fazer a saída múltipla. Entretanto, para alguns casos, principalmente com a questão de manipulação às vezes de bilhetes nomeados, que é o que acontece na minha escola, essa saída aqui para uma outra situação é mais viável. Porque daí ele já, se você configurar bem certinho o seu arquivo de modelo, ele vai, com base nos dados que forem informados, ele vai preencher várias sequências num arquivo só e depois é só mandar imprimir que vai estar tudo certo. No nosso caso, a gente vai clicar em saída múltipla. Aqui, como esse formulário já está dentro de uma pasta, ele vai selecionar aqui. Mas se você quiser estar selecionando outra pasta, não tem nenhum problema. Aqui eu vou deixar nessa pasta aqui que já o formulário que o AutoCAD já pegou. Esse esse Dynamic Folder aqui é caso você queira colocar em mais de uma pasta só por via das dúvidas. Essa parte aqui é caso você queira colocar uma condição. Aqui é, no meu caso, na minha escola, estou utilizando mais para questão de turma. Quando se a turma, se os dados forem de uma turma, tipo, se forem do infantil 4. Só que aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos que tem infantil 4 em maiúsculo. Então tem que ser igual. Se for utilizar essa função, os dados têm que ser igual. Se o pai, por acaso, responder isso aqui e tiver configurado infantil infantil 4 assim, ele já não vai gerar. Então, assim, se for gerar, configure muito bem o formulário, obrigando o responsável ou qualquer situação que o dado seja igual, entendeu? Aqui no meu caso, vou remover essa condição, mas é muito bom estar utilizando para outras situações. Depois é só dar next. Aqui é se você quer enviar o arquivo por e-mail, eu acho desnecessário. E essa opção é se você quer adicionar ou colocar mais gatilhos. Só que aqui a gente não vai estar utilizando porque é só se fosse ficar gerando a cada uma hora. Não recomendo estar utilizando porque ele usa muito processamento no navegador e às vezes, sei lá, você está fazendo outra coisa e acaba travando o PC. Então deixa sempre em não aqui. Daí é só salvar. O que que a gente vai fazer? É, no passo 3 que eu vou relembrar vocês aqui. Aí, aqui ele já pegou já as tags que a gente configurou no nosso arquivo. Às vezes acontece da gente gerar o trabalho e acabar ficando em branco. Que ficar em branco ou tipo mudar. Então sempre confira ver se está tudo certinho, porque às vezes ele fica em branco aqui e fica tipo umas duas tagzinhas aqui. Dois é, duas tags aqui tipo em vermelho, acusando que está em branco aqui. Então, sempre é bom conferir que está tudo bem certinho. Se está certo aqui o nome do aluno, turma, turma, nome do responsável. Tá, depois é só clicar em save. Sempre clique em save, nunca clique em cancele. Tá, então vamos para a gente poder gerar uma ficha de cadastro. Primeiro tem que ter algo aqui preenchido, senão ele não vai gerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um teste para ver se sempre está funcionando. É só clicar no olhinho aqui no visualizar que ele funciona. É, Aqui eu vou colocar meu e-mail, colocar o nome vou fazer um teste com o meu nome mesmo. Selecionar tipo, uma turma aqui padrão e colocar o nome da minha mãe. Não vou colocar completo não. Tá, enviar. Pronto.
Se vocês verem, já tem uma resposta. Então já tenho aqui um já tem aqui o nosso, os nossos dados aqui do formulário que foi coletado. Então vamos vir aqui para extensões, AutoCrat, Launch. E para executar é só clicar nesse botãozinho de play aqui. Ele vai rodar, ele vai gerar outras colunas aqui. Aí pronto, gerou o nosso arquivo. Tanto que está aqui, tá, já mostro para vocês. Outro detalhe, sempre que vocês quiserem gerar de novo, é só apagar os dados aqui. Não precisa apagar o cabeçalho. Sempre apague a partir daqui. Se você quiser gerar de novo para o mesmo aluno, para atualizar, porque às vezes o pai acaba atualizando, sei lá, ou tá errado, você quer apagar e depois o pai responde de novo, é só apagar aqui que ele gera de novo. Eu já faço uma demonstração, mas eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho aqui. Então é só clicar aqui que ele já vincula o arquivo. Ó, tanto que ele saiu em PDF, ó, ficha de cadastro, o nome aqui que eu coloquei, o nome do aluno. Ele já pegou aqui o nome, a turma e o nome que seria do responsável. Então, quer ver? Eu vou fazer um teste novamente. Que nem assim aqui, ó. Para gerar de novo, é só apagar aqui. Extensões, AutoCrat, Launch. Clica no Play, ele vai rodar o trabalho. Lembrando sempre que quanto mais. Aqui a gente está só fazendo um só de demonstração. Mas assim, lembrando sempre que quanto mais linhas, mais ele vai demorar. Então, assim, se forem utilizar, já prepara um cafezinho, assim, vai fazer outra coisa. Não utiliza muito PC, sei lá, procura outra coisa que ele vai demorar. Se for mais de 30 linhas, e dependendo da quantidade de tags que você configura no seu arquivo, ele vai demorar um pouquinho. Então, assim, mas depois que você utiliza, é muito fácil. Muito bom. Bem, já gerou de novamente o arquivo. Então vai estar aqui. Então basicamente é isso. Outro detalhe. Para que funcione bem todo esse sistema, tem que ter esses cabeçalhos aqui. Tem que ter. É obrigatório. Por quê? Porque ele só vai gerar as tags para utilizar no modelo se tiver, se tiver o se tiver o cabeçalho aqui. Claro que como a gente está lidando com esse formulário, ele já, quando você cria a planilha, ele já pega automático. Entretanto, dá para utilizar a ferramenta sempre sem ter a necessidade de usar um formulário. Não é obrigatório. Aqui eu só estou fazendo uma demonstração porque como a gente gera muita ficha e sempre está atualizando os dados dos pais, acredito que por formulário, por ser para criar um formulário é mais fácil e mais simples a coleta de dados. Entretanto, dá para utilizar se você tem uma listagem de alunos ou uma outra coisa que tenha vários dados numa planilha, dá para utilizar a ferramenta sem ter que criar um formulário no Google Forms. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu ajudo. A demonstração que eu fiz aqui é um pouco simples, mas tipo é algo que vai auxiliar vocês e que pode ser, né, expandida para várias outras coisas. Então, desde já, meu muito obrigado pela atenção e até mais.